Para exemplificar a criação de um indicador personalizado, faremos nesta playlist o indicador da diferença entre o fechamento e a média móvel, e aplicaremos uma média sobre o resultado dessa diferença. Teremos algo assim: um histograma com a diferença da média e fechamento e uma média dessas diferenças. Primeiramente, vamos iniciar clicando em Novo Arquivo ou Ctrl N. Selecionamos Custom Indicator, clicamos em Next. Damos um nome para o nosso indicador, neste caso, sclab fech-média IP. Como parâmetros de entrada, teremos o período da média, do tipo inteiro, com valor inicial de 20 períodos, o deslocamento shift, também inteiro, com valor inicial 0, e o período da média aplicada sobre a diferença, com valor inicial de 25. Variável do tipo int pode assumir valores do tipo inteiros positivos ou negativos. Outro exemplo é a double, que, simplificadamente, pode assumir valores decimais positivos ou negativos. Na descrição está o link com os tipos de variáveis para o MQL5. Clicamos em Next, selecionamos esta primeira opção, clicamos em Next novamente. Selecionamos a caixa para que o indicador apareça em uma janela separada da janela de preço. E adicionamos dois plots. Um para a diferença entre o fechamento e a média, chamaremos de diffMed, do tipo histograma e cor Olivia. E outro para a média aplicada a essa diferença, chamaremos de medDiff, tipo linha e cor vermelha. Então clicamos em Finish, e automaticamente é criado um código base para seu indicador. Temos informações de versão e propriedade, informação se o indicador deve ser plotado no gráfico de preços ou em janela separada. Se fosse em gráfico de preços, a propriedade deveria ser Indicator Chart Window, quantidade de buffers para o cálculo do indicador, no momento deixaremos como 2, e a quantidade de linhas a serem plotadas, no caso, 2. A diferença entre o fechamento e a média dessa diferença. E então as características das linhas a serem plotadas. Tem-se o label, o tipo, no caso histograma, mas poderia ser qualquer um desses tipos. O código da cor e a espessura da linha. Neste exemplo colocaremos 5 para ser melhor visualizada. E então os parâmetros que inserimos anteriormente. Período da média com valor inicial de 20 e o deslocamento shift com valor inicial igual a 0. E a média das diferenças, no caso 25. E então, a declaração do buffer que armazenará os dados de cálculo do indicador. Note que é um arraio dinâmico que armazenará valores do tipo double. Temos a função onInit, que será chamada apenas uma vez na inicialização do indicador. Se estiver tudo ok na execução, essa função retorna init succeed. Caso contrário, init failed. Aqui estarão os comandos que podem ser executados apenas uma vez, e não a cada novo tick, como é o caso da função setIndexBuffer. Ela vincula nossos arraios que armazenarão os dados calculados com o buffer específico do indicador. Tem como parâmetros o número do buffer, o primeiro buffer tem índice 0, o segundo índice 1 e assim por diante. Com o segundo parâmetro, nosso arraio, no caso diff fech-média-buffer, e como terceiro parâmetro, o tipo de armazenamento, no caso indicator data, são dados que serão plotados. Mas caso seu buffer seja utilizado apenas para calcular dados intermediários e não serão plotados, deve-se usar o indicator calculations, e caso armazene apenas cores, utiliza-se indicator color index. A mesma coisa é feita para o segundo buffer, medDiff. Encontramos outra função, chamada onCalculate. Ela é executada quando o novo tick é recebido para o ativo em que o indicador está inserido. Ela retorna ratestotal, que é a quantidade de candles da janela de tempo. Temos ainda alguns outros valores que podem ser utilizados nos cálculos. O prevCalculate armazena o valor retornado pela função onCalculate na chamada anterior. A utilização dessa variável ficará mais clara nos próximos vídeos. Pode-se também ter acesso aos preços de abertura, máxima, mínima, fechamento, ao volume real e tick e ao spread. Lembrando que acesso ao valor do fechamento mais recente é com o índice ratestotal-1, como podemos verificar através da função comment, fechamento, índice ratestotal-1, ou seja, close ratestotal-1, e vamos testar nosso indicador. Note que como comentário temos o preço de fechamento do último ticket recebido, do candle atual. Caso queira a abertura do candle anterior, por exemplo, escrevemos open com o índice igual a ratestotal-2. Testamos e pronto. Temos acesso à abertura do penúltimo candle. Lembrando que o primeiro candle da série tem índice 0. Bom pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e bons trades.